Olá pessoal, voltando aqui, né? Nós fizemos a correção já de outros exercícios propostos, né? Outros módulos aí, né? E agora voltando aqui novamente para continuar na correção de exercícios propostos. Agora nós vamos para o módulo 10. O que trata o módulo 10 mesmo, né? O período clássico lá na Grécia Antiga, né? Período que marca o apogeu das cidades-estado gregas, né? Principalmente de Atenas. Atenas, o centro comercial do Mar Egeu, né? Centro comercial do Mediterrâneo, né? Então a riqueza proporcionada pelo comércio, né, faz com que a cidade ela se desenvolva bastante, principalmente na questão urbanística, né, questão cultural, né? Mas é um período também marcado por guerras, né? Guerras médicas, guerras do Peloponeso, enfraquecimento das cidades gregas, né? Conquista macedônica, né? O período helenístico, o período em que Alexandre o Grande expande, né, a cultura grega ao conquistar a Pérsia, né? Então nós vamos começar a responder os exercícios desse modo, tá? Então sem demoras, vamos lá para a nossa apostila. Então vamos fazer a leitura e comentários e correção, tá? Então vamos lá. Textinho aí. Tal aventura foi duplamente vergonhosa, porque 16 anos atrás uma embaixada ateniense tinha ido a Suzã com instruções para celebrar uma paz permanente com a Pérsia. O embaixador principal era Cálias, o homem mais rico de Atenas. No devido tempo, redigiu-se um tratado. Atenas reconheceu a soberania do grande rei sobre todas as cidades gregas da Ásia Menor. Por sua vez, o grande rei concordou em manter a frota persa fora do Mar Egeu. O tratado era muito comprido. De fato, muitas vezes pensei que foi durante a composição do texto persa que afetei para sempre a minha visão. Então vamos lá. Do que, com base no texto, responda: a que tratado se refere o texto, e em que contexto está inserido? Aí eu vou ter que observar duas coisinhas aqui, né, muito importantes. Ele fala da Pérsia, ele fala da capital, Suzã, e ele fala do embaixador Cálias, tá? Então a gente vai lembrar um pouquinho da aula, né? O que nós vimos, né? A Pérsia entra em conflito com a Grécia, né? Guerras médicas. A Pérsia, num primeiro momento, invade a Grécia, né? Primeira invasão com Dario, né? A segunda invasão com Xerxes. Posteriormente organiza-se a Confederação de Delos, né? E a frota grega, né, liderada por Atenas, aí atacando os persas, até que os persas, então, né, eles se rendem e vão assinar um tratado de paz, né? Qual que é o tratado? Olha aqui as dicas. Suzã, Cálias, né? É conhecido como Tratado de Suzã ou Paz de Cálias, esse embaixador que negociou ali, né, a paz com os persas, né? Qual é o contexto? Está marcando o final das guerras médicas, né? Ou seja, né, firmando a paz entre gregos e persas ao final das guerras médicas. Qual a consequência desse tratado para persas e gregos? Os persas reconheceram a hegemonia grega sobre o Mar Egeu, né, prometendo não mais invadir as colônias da Grécia, a Grécia, né, que olha aqui, ó, cadê, né, o grande rei aqui no caso era o imperador persa, concordou em manter a frota persa fora do Mar Egeu, tá? Ou seja, reconheceu o domínio grego sobre o Mar Egeu, né, prometeu não invadir mais a Grécia e suas colônias, o que marcou a ascensão política de Atenas, tá? Então Atenas passa os atenienses que negociaram o tratado, né? Os atenienses que conquistaram a vitória a partir da Confederação de Delos, então marcou, né, a hegemonia, né, de Atenas sobre a Grécia. Belezinha? Vamos para o próximo, tá? Péricles, querendo que o povo não se não, desculpa, de novo. Péricles, querendo que o povo que não se ocupava do exército estivesse também ele parte do dinheiro público, não por meio do ócio da preguiça, mas pelo trabalho, propôs ao povo o empreendimento de grandes construções e projetou trabalhos envolvendo várias artes e longos períodos, para que os que permanecessem em Atenas tivessem
não menos do que os marinheiros, sentinelas e soldados, um pretexto para obter seu quinhão da riqueza pública. Né? Então, Péricles, no momento que governou Atenas, lá durante as guerras médicas, né? As guerras médicas não, durante a guerra do Peloponeso, né? Promoveu o grande desenvolvimento de Atenas, né? Então, a gente tem aí os anos de ouro de Atenas, né? O século de Péricles, o momento que Péricles governa Atenas, e Atenas, né, dominando toda a Grécia, muita riqueza, né, ele vai fazer uma série de obras públicas, tá? Com relação ao texto, assinar a alternativa correta, tá? Então eu já mencionei aqui, né, a alternativa correta é a letra B. O texto trata de Atenas no século V, conhecido como século de ouro, século de Péricles, né, quando a cidade foi totalmente remodelada com a construção de grandes obras públicas, beleza? Tá? Letra B. Vamos para o número 3, tá? 3 e 4, a gente vai basear as nossas respostas nesse texto, né? Entregues a si mesmo, os gregos bem depressa esqueceram que seu êxito na Segunda Guerra Médica era fruto exclusivo de sua união. Os espartanos, que por comum acordo haviam recebido o supremo comando da Grécia Balcânica, mostraram-se pouco desejosos ou incapazes de explorar no interesse comum as vitórias conquistadas sobre a sua chefia. A guerra mencionada refere-se, né, à Segunda Guerra Médica. O que foi a Segunda Guerra Médica? É a luta dos gregos contra os persas, tá? Então tá bem claro aqui, você já está ouvindo a resposta, letra E, tá? Muito bem. Vamos subir um pouquinho para ver a 4. O texto refere-se à falta de união entre os gregos. Esse fato é geralmente explicado, letra B, vocês já estão vendo a resposta, pelo arraigado sentimento de soberania das cidades-estado gregas, né? Então as cidades gregas eram independentes, né? Eram cidades-estado, né? Como se fossem pequenos países, eram autônomas, tá? Então as cidades-estado gregas, elas não tinham esse sentimento, né, de união, né? Se uniram mais ou menos para combater os persas, tá? E depois nós tivemos toda aquela guerra fratricida, né, na Grécia, ou seja, né, cidades-estado contra cidades-estado, foi a Guerra do Peloponeso. Número 5, para encerrar já, né, a correção desse modo. Então Alexandre aproximou-se ainda mais dos costumes bárbaros, que ele também se esforçou em modificar mediante a introdução de hábitos gregos, com a ideia de que essa mistura e essa comunicação recíproca de costumes dos dois povos contribuiria mais do que a força para solidificar seu poder, né? Textinho de Plutarco falando de Alexandre. Quem que é esse Alexandre? Alexandre o Grande. O que esse cara fez? Ele conquistou o Império Persa, né? Então ele fez uma campanha, né, vitoriosa sobre a Pérsia, conquistou toda a Pérsia, derrotou Dario III, né? E o que ele fez? Ele vai proporcionar uma mescla da cultura grega. Lembra que eu falei que a cultura grega ela passa a ser, né, o grego, a cultura grega passa a ser, né, predominante no Oriente Médio, né? Mas ele também se aproxima da cultura oriental, né? Quando ele fala costumes bárbaros, ele está falando dos costumes orientais, dos persas, né? Então foi uma fusão cultural, né, de elementos da cultura grega com elementos da cultura oriental, né? Então nós ficamos aqui com a letra A. A política de conquista de Alexandre Magno, Alexandre o Grande, procurou misturar a cultura grega com a cultura dos povos orientais. Belezinha? Nós já concluímos, né? Então, aqui, ó, se a gente descer um pouquinho, a gente vai ver lá, módulo 11, como a monarquia, que a gente ainda vai realizar as atividades, a gente ainda vai fazer correção posteriormente. Então, a gente já está parando por aqui. Vou voltar aqui para me despedir de vocês. Pessoal, espero que vocês assistam, espero que vocês, né, consolidem mais o aprendizado a partir dessas correções. Espero que essas correções aí sejam bastante proveitosas para vocês. Um abraço e até uma próxima.